milagres, tá? Quem está vivendo milagre, diga amém. Amados, a Lidiane e o Caio, levanta a mão. Eles não vão vir aqui, né? Estão um pouco com vergonha, mas me autorizaram a contar. Durante essa campanha, ele recebeu um dinheiro que estava preso. Com esse dinheiro ele comprou o carro que ele tanto ansiava. E ele foi aposentado, porque ele teve um acidente de trabalho, e estava correndo na justiça, e Deus liberou essa aposentadoria durante a campanha. Amém, meus amados? Durante a campanha. Então assim, para você viver milagre, basta que você seja crente e obedeça. Amém? Obedeça que você vai receber os seus milagres. Nós ouvimos um testemunho de casais, nós ouvimos um testemunho de um casal em outra área, na área material. Então tudo é possível, amém? Voltando ainda ao assunto dos casais, antes de nós entrarmos na palavra, não tem como ajustar se a gente não está pronto para aprender, amém? Se você não está pronto para aprender, você vai ficar do mesmo jeito a vida inteira. Agora, basta saber se o seu cônjuge, né, pastor João, vai aceitar ficar o resto da vida na mesma história, né? Que todo mundo é livre para não querer mudar e o outro também para não aceitar. Quem está entendendo, diga amém? Glória a Deus. Então, presta atenção, invista no seu casamento, invista na sua família. O que você tem de mais precioso não é o seu carro, não é o seu dinheiro, e não é a sua casa de tijolo, areia e cimento, e não é o dinheiro dentro do banco, nada disso, não. O que você tem de mais importante é a sua família, amém? Diga para o seu irmão, a nossa família é tudo que eu tenho de mais importante, amém? Glória a Deus. Amados, pega a palavra de Deus na sua mão e abra comigo em 2 Crônicas 7:13. Nosso tema hoje é: coloque a sua casa em ordem. Deus não habita no meio de bagunça. Deus quer ordem. Amém? Ordem. Às vezes uma atitude, uma falta de posicionamento deixa tudo bagunçado, vira uma baderna. 2 Crônicas 7:13. Não é 3, é 13. Amém? Quem achou, diga amém. Isso é Deus falando, tá, gente? Porque a única pessoa que tem poder de fechar o céu, ou abrir ele, conforme foi cantado aqui hoje, é Deus. Se o céu está fechado, é Deus. Se o céu está aberto, Andréia, também é Deus. Amém? Então nós precisamos definir algumas coisas. Não é o diabo, é Deus que fecha o céu, tá? Olha lá, verso 13. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar os gafanhotos devore o país, sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, quem é povo de Deus, diga amém? Então esse versículo é para você, tá? Se humilhar e brigar, é isso que está escrito? Acho que na Bíblia de alguns está escrito isso, se humilhar e brigar, tá? Se você se humilhar e orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Quem perdoa os pecados? Quem cura a terra? Quem ouve dos céus? Amém? Agora, quem se humilha? Quem ora? Quem busca a face? E quem decide se afastar dos maus caminhos? Amém? Fecha os olhos. Senhor amado, aqui está a tua palavra nessa noite. Abre bem o nosso coração, meu Deus.
nós precisamos ouvir a Tua voz. Ouvir a Tua voz, Espírito Santo de Deus. Passa do Teu sangue aqui nessa noite, sobre esse pequeno grupo que está aqui nessa noite. Confirma a Tua bênção sobre as nossas vidas, porque quem veio vai receber, vai sair daqui cheio, meu Deus, de visão e de direção, que possamos ter os olhos iluminados e colocar a casa em ordem, para que o Senhor venha operar grandemente sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. E todos digam amém? Glória a Deus. Presta bem atenção. Nós não podemos negar, gente, o tempo que nós estamos vivendo. Presta atenção. É um tempo caótico. Estamos prestes com rumores de uma possível terceira guerra mundial. A gente vê os países se movimentando, as grandes potências se ameaçando, sem pensar em mais ninguém. Estamos saindo de uma pandemia que não foi fácil para ninguém. Estamos percebendo o secularismo invadindo a nossa vida, esfriando a nossa fé. As ideologias invadindo as nossas escolas, invadindo a nossa casa, invadindo o nosso trabalho. E nós não podemos ficar acomodados e nem presos. Nós precisamos entender que nós estamos numa batalha. A terra foi criada para os filhos de Deus, mas se os filhos de Deus não acordarem, se a gente não tomar posições em Deus, se a gente não fazer a coisa da maneira certa, não de qualquer maneira, não do jeito que as circunstâncias estão, mas se a gente não fizer as coisas do jeito que Deus quer que seja, seremos engolidos e consumidos no meio da batalha. Então eu digo para vocês, começo aqui nessa introdução, não é tempo de cochilar, não é tempo de se distrair nas redes sociais. Elas são boas, mas elas têm o poder de nos distrair, nos deixar presos um dia inteiro, uma semana inteira, um final de semana inteiro, a gente passar dentro da nossa casa presos às redes sociais e esquecer que a nossa casa pode estar atacada, a nossa vida pode estar sendo atacada, a nossa história pode estar sendo atacada. Então é noite de colocar a nossa casa em ordem. É noite de posições. Precisamos voltar para a palavra de Deus. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Precisamos aprender e voltar a reaprender. Se você esqueceu nesse tempo de rede social, de se alimentar da palavra, de orar, de buscar. Esse texto está dizendo: ore, busque a minha face, se afaste dos seus maus caminhos, que daí eu vou perdoar vocês dos céus, eu vou curar a sua terra. É Deus quem sara o teu casamento, é Deus quem sara a tua casa. Não é você gritando, não é você fervendo, não é você derramando, nada disso. Tudo isso é bobagem, tudo isso é um comportamento humano, tudo isso é querer forçar uma situação. Não é você que abre a porta da tua loja, não é você que envia os clientes, é Deus quem envia. Então as posições precisam ser tomadas. Deus não tem poder nenhum, não tem problema nenhum, irmão, em te honrar, em te engrandecer, em te exaltar, mas Ele quer que você esteja perto dEle, que você obedeça essa palavra, que Ele seja o foco, que você se discipline nele, em nome de Jesus. O texto começa no versículo 13, tudo isso é só introdução que eu estou falando, mas no versículo 13 diz assim: se eu cerrar os céus, então se Deus permitiu que o céu fosse cerrado, que as portas se fechassem, que o tempo se fechasse na sua vida, nas várias áreas da sua vida, irmão, se Ele mandar gafanhotos
para devorar o país, ou sobre o seu povo uma praga, uma doença. Ou seja, se Deus permitir que tudo isso aconteça, nós temos uma saída aqui nesse versículo 14. Se nós que somos povo de Deus, a palavra é para nós, o meu povo, aqueles que se chamam pelo meu nome, aqueles que são lavados no sangue de Jesus Cristo, eles têm que se humilhar e orar e buscar a minha face. Há poder no secreto, há poder de você dobrar o joelho dentro do seu quarto, em vez de você ficar uma hora brigando, discutindo, fervendo, derramando. Irmão, vai dobrar o joelho, vai clamar a Deus, vai buscar a direção do céu, aleluia, porque tem direção para você, tem visão para você, tem graça da parte de Deus para você, tem vitória para você, tem renovo para você. Não vai faltar força, não vai faltar força, em nome de Jesus. Se você buscar força, vai ter força. Mas o problema é que a gente faz tudo ao contrário e quer que Deus honre. Deus não é manipulável, Ele não é boneco, Ele é Senhor, amém? Ele não é manipulável, amém? Ele é Senhor da nossa vida. Ai, Deus tem que me honrar. A Bíblia diz: eu honrarei os que me honram. Qual é a ordem das coisas? Primeiro eu honro e depois Ele me honra, amém? E se Deus não for o primeiro na nossa vida, Ele não é prêmio de consolação, Juliana. Ele não é o segundo. Ou Ele é o primeiro, ou Ele é o primeiro. Não tem como Ele ser o segundo. Aprenda a guerrear suas guerras. Aprenda a colocar num caderno tudo que está te incomodando e apresentar diariamente diante de Deus. Aprenda a ser uma pessoa de oração, de buscar a face. Amém? Senhor, eu quero conhecer o Senhor. Ilumina meus olhos, abre a minha mente, faz eu te enxergar, meu Deus, amém? Em nome de Jesus, eu quero te enxergar, eu quero te ver, eu quero ver que jeito que o Senhor é, amém? Isso é buscar a face, e se afastar dos maus caminhos, deixar de lado os pecados ocultos. O que está te fazendo patinar? Será uma mentira? Será um engano? Será uma afronta? Será um vício? Será uma falta de perdão, um ressentimento? O que está te fazendo patinar? A Bíblia é clara: se afaste dos maus caminhos. E isso não é Deus, é você, sou eu, é nós que tomamos a decisão. O que é que está nos afastando de Deus? O que é que está impedindo a mão dEle de agir em nosso favor? O que é que está impedindo Ele de agir na nossa vida, de mudar a nossa história, de mudar a nossa existência? O que é que está impedindo Ele, da sua mão, nos abençoar? O que depende de você, para você ser abençoado? É isso que você tem que refletir nessa noite. Se o afastar depende de mim, o afastar significa ajustar. Diga comigo: afastar é ajustar. Aquilo que é pecado, eu vou pôr justo. Amém? Ajustar, esse comportamento precisa sair da minha vida. Essa vitória eu preciso viver. Essa unção para mudar minha história precisa acontecer. Amém? Eu preciso mudar nisso. Eu preciso melhorar naquilo. Amém, meus amados? E para a gente poder entender dentro da palavra, que posições são essas? Qual o posicionamento que eu tenho que ter para colocar minha casa em ordem?
eu separei 2 textos da palavra. Agora nós vamos ver cada um deles. Abra comigo no livro de Esther, capítulo 4. Verso 9 a seguir. Acha aí na tua Bíblia. Esther 4, 9. Olha aqui para mim, que antes de nós lermos eu preciso contar um pedacinho. Nós não vamos muito, senão não dá tempo. Esther era uma mulher judia que se tornou rainha no seu tempo. Foi escolhida por Deus para ser rainha. Um dia, o primeiro-ministro do país onde ela era rainha, que era a Pérsia, que nos dias de hoje é um país chamado Irã, ali na Ásia. Quando você ouvir a palavra Irã, você vai se lembrar que é a Pérsia, da onde Esther foi rainha. O marido dela se chamava Assuero, e o primeiro-ministro daquele país se chamava Amã. E a Bíblia diz que Amã manipulou o rei para que criasse um decreto onde iriam destruir todos os judeus. Iam ser mortos, todos. E um dia, o tio de Esther, que era um dos líderes dos judeus, mandou uma palavra para ela. E é isso que nós vamos ler agora, tá? A partir do versículo 9 do capítulo 4. A Bíblia diz assim. Capítulo 4, verso 9. Atá retornou e relatou a Esther tudo que Mardoqueu tinha lhe dito. Então ela o instruiu que dissesse a Mardoqueu: todos os oficiais do rei, da província, do império que existe somente uma lei para que qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem que por ele seja chamado, será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para que a pessoa lhe poupe a vida. E eu não sou chamado à presença do rei há mais de 30 dias. Olha aqui para mim, para você poder entender. Foi apresentado para Esther que o povo dela, Kelly, a casa dela, a geração dela estava em perigo. Iam ser todos mortos. A Bíblia diz que quando foi passado para ela, nesse versículo 11, ela simplesmente, primeiramente, Adriana, tentou se esquivar. E eu não posso fazer nada. Eu só posso ir lá se o rei me chamar. Se o rei não me chamar, Florinda, eu não posso ir lá. Se ele me chamar e estender o cetro, eu falo com ele. Mas como é que eu vou lá sem avisar? Como se ela estivesse se isentando. Talvez você está assim hoje. Talvez você luta as suas guerras dessa forma, dizendo assim: eu não posso mudar as circunstâncias. Está tudo desse jeito, porque é para ser assim. Estamos nos aproximando de uma eleição. Eu não posso mudar nada, está tudo desse jeito, porque tem que ser assim. Eu estou com um problema dentro da minha casa, está tudo desse jeito, porque tem que ser assim. Ah, está uma bagunça, mas a culpa não é só minha. Se o outro quiser mudar, ele que mude. Eu não vou mudar nada, eu não vou lutar por nada. Ele que faça alguma coisa a partir de agora. Talvez a primeira decisão que a gente toma é se eximir, sabe assim, de se ausentar daquela situação, dizendo: não é comigo. Mas presta atenção a partir do versículo de número 12. Presta atenção no que foi que mandaram, dizer para Esther depois que receberam o recado dela. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou-lhe dizer: não pense que pelo fato de você estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada, diga comigo, calada, diga comigo assim, isentada, dizendo: não é comigo, diga comigo, dizendo: não é comigo. Amém? É mais ou menos isso que ele está querendo dizer aqui no versículo 14, tá? Olha lá,
Não pense, versículo 13, pelo fato de você estar no palácio, você será a única entre os judeus que escapará, pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Presta atenção agora, quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? O que Deus está querendo dizer para nós essa noite? Quem sabe se não foi para mudar a história da sua família que Deus te salvou? Tirar a tua família de um buraco, de uma escuridão, de uma maldição que está encralacada em toda a tua geração. Quem sabe se não foi para isso, mas ao invés disso você tem se isentado. Não quer servir a Deus? Que se dane. Não quer mudar? Não é problema meu. Ah, está tudo errado? Ah, deixa do jeito que está. E não. O texto está dizendo, quem sabe se não foi para isso que você se tornou um príncipe e uma princesa de Deus. Para mudar a geração da sua história. Para buscar a Deus. Para não se isentar, para lutar, isso é colocar a casa em ordem, é se tornar alguém que vai ser instrumento na mão de Deus para a mudança da tua geração, para a mudança da tua história. É você olhar para o teu emprego e não dizer assim, aqui tudo é muito opresso, colocar a casa em ordem, você entra lá dentro como luz na mão de Deus, como luz, como sal da terra, alguém que vai fazer diferença lá no seu trabalho, alguém que vai fazer diferença dentro da sua geração, nesse tempo que você vive. Você foi levantado para fazer a diferença, então precisa se levantar. Quem sabe se não foi para isso que você chegou nessa posição? Quem sabe se não foi para isso que Deus te deu ministério? Pare de se eximir, ter um comportamento aqui dentro e outro na sua casa. Não, lá você tem que ser o valente de Deus, que honra a Deus, que ora, que jejua, que abençoa, que põe a mão sobre a cabeça dos seus familiares, que abençoa, que declara. Essa semana eu recebi um testemunho, vou contar um pedacinho, tá, Ju? Juliana me disse que agora ela conversa com o marido longe dos filhos. Aonde que ela aprendeu isso? Aonde que foi? Comigo, porque eu faço isso desde sempre. Nós somos sacerdotes, nós estamos ali para honrar Deus, para guerrear as guerras. Se seus filhos estão enfermos, quem sabe se foi para isso que Deus te levantou, para pôr a mão sobre eles. Quando eu digo enfermo, não é só quando está deitado numa cama com uma febre. Às vezes está enfermo emocionalmente, às vezes está enfermo espiritualmente. Mãe e pai não é cego, vocês enxergam quando seus filhos estão diferentes, mas você precisa se levantar nessa noite e tomar posições, em nome de Jesus. Você precisa tomar posições, se posicione, coloque em ordem a sua casa, coloque em ordem a sua vida, coloque em ordem a sua maneira de guerrear as suas guerras, coloque em ordem a sua maneira de se posicionar, faça as coisas da maneira certa e o céu vai se abrir. Quando a gente faz certo, o céu se abre. Quando a gente teima em ficar no mesmo caminho, o céu continua fechado, porque quem fecha o céu, segundo o texto lá de 2 Crônicas, é Deus, e quem abre, é Ele também. Então se eu teimar em continuar num caminho errado, o céu vai continuar fechado. É uma decisão, amém, amados? É uma decisão, é uma posição. Quem sabe se não foi para esse tempo que Deus te levantou, para você ser uma guerreira de oração. Conversei com uma outra mulher essa semana, Jennifer. Vou contar os testemunhos, já que eles não têm coragem de contar. Ela falou para mim assim, se tem uma palavra que vale a pena na Bíblia, é a mulher fique calada. Ganhe o seu marido sem palavras. Ela me falou isso ontem à noite. Então quer dizer, gente, tudo que está na Bíblia não é bonitinho.
não é engraçadinho, não é para você ler e dizer, ai que bonitinho, mas eu não consigo. Não. É para você pegar e pôr em prática. Amém? Se você, em vez de ficar calada, se o seu marido não obedece, você fica falando e falando e falando. A Bíblia diz que a mulher rixosa é como uma goteira. Pim, pim. Você já dormiu com goteira dentro de casa? Eu já dormi. Pim, 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 pim. Fica a noite inteira aquele negócio, irritando, tirando a pessoa do eixo. Né, Martins? Então, em nome de Jesus, são testemunhos que eu ouvi essa semana com relação aos filhos, com relação ao casamento. Ela diz para mim, eu aprendi, e se tem um texto que para mim vale a pena, é eu ficar calada. Eu ganhei 100 palavras, amém? Uma outra pessoa que deu testemunho, estou lembrando, Lidiane, levanta a mão. Esses dias ela me disse assim, que a vida dela melhorou depois que ela disse para Deus assim, em vez de mudar meu marido, muda eu. Não foi isso que você me disse? E mudou a tua vida? Está vendo? Mudou, Caio. Ela está melhor? Amém? Você está amando mais ela ainda, né? Glória a Deus, aplauda Jesus nessa noite, porque Deus precisa ser honrado, porque quem obedece precisa ser honrado. Em vez dela pedir para o marido mudar, ela começou a pedir, muda eu, muda a minha visão, faz eu enxergar, porque quem abre o céu é Deus, e quem fecha o céu também é Deus. Então você tem que ir para Ele e pedir uma saída, mas de uma maneira sábia, de uma maneira que é onde Deus vai ser honrado e glorificado e exaltado, e vai se tornar testemunho para a glória de Deus. O Mardoqueu disse para ela, quem sabe se não foi para esse tempo? Irmão, esse quem sabe mudou a história. Se ela estava isenta, Áurea, agora ela se colocou dentro. Ela falou, verdade. Amém? Verso 15. Então Esther mandou essa resposta a Mardoqueu, vá reunir todos os judeus. Diga comigo, todos. Diga para o seu irmão, é toda a nossa casa. Diga para ele assim, é unânime. Diga para ele assim, Deus não habita no meio de divisão. Amém? É unânime, tá? E jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos com vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther. Presta atenção, aleluia. Quem tem o controle de tudo mesmo? Deus. Não era o rei da época, não era a lei da época, mas era Deus. Ela disse assim, põe todo mundo em jejum, faz uma consagração diante de Deus, vamos se consagrar, vamos se santificar, você que é pai, você que é mãe, que está lutando pela vida dos teus filhos, vamos se consagrar, vamos se santificar, mas sem olhar para lá e para cá, em nome de Jesus, mas com disciplina. Uma coisa que a gente aprende quando a gente passa pelo exército, disciplina. Ou seja, você tem que ter uma meta, você tem que ter um alvo, você tem que ter uma direção, não é um monte de direção, é uma direção só. É isso que eu quero para a minha vida, então eu vou guerrear até eu vencer em nome de Jesus. A Bíblia diz que ela se levantou em jejum e oração e disse, eu vou perante o rei, se eu tiver que perecer, pereci, mas eu vou diante dele e eu vou fazer a minha parte. Então não se exime da sua parte, lute pela sua casa, lute por tudo que você quer, lute pelas pessoas que você ama. Para de dizer que não é com você, para de tomar as decisões erradas, para de agir totalmente na carne, com atitudes que aborrecem a Deus. É briga, é confusão. Em nome de Jesus, nada disso muda a nossa vida, nada disso vai estabelecer você. Em nome de Jesus, isso não muda a tua história. O que muda a tua história é buscar a face de Deus, é orar, é jejuar, é estar na palavra. Sai das redes sociais e vai para a Bíblia, lê a Bíblia, se enche da Bíblia e Deus vai te honrar.
guerreia suas guerras da maneira certa. Para de fazer errado. Domingo passado eu falei muito sobre briga. Na segunda de manhã, alguém me ligou e me disse assim: minha mulher está fazendo tudo que o senhor mandou ontem. Está brigando comigo desde cedo até meio-dia. Juliana, sinceramente, eu abaixei a cabeça e fiz assim. E falei para minha mulher: eu não entendo. Eu não entendo. Eu não consigo entender. Se eu sei que uma coisa não é boa e está prejudicando eu, e eu vou continuar naquele comportamento, para quê? Só se for gente retardada, que gente com a consciência em dia, vai procurar o melhor, vai tomar posições que vão ajudar a sua vida. Tudo que eu falo aqui é para te ajudar. Mas se você não obedecer, o problema é seu. Vai continuar do jeito que está, uma bagunça. Coloque em ordem a sua casa. Coloque em ordem a sua vida. Coloque em ordem as suas escolhas. Coloque em ordem a sua maneira de se relacionar com Deus. Deus não está no meio de uma bagunça. Eu ouvi a palavra e fiz o que eu quis. Deus não está no meio disso, gente. Tem que ouvir e obedecer. Ouvir e obedecer. Quem recebe essa palavra, diga amém. Muito bem. Quantos entenderam até agora da glória a Deus? Amém, Jesus. Veja bem, ela tomou uma atitude de coragem e fé. Batalha de oração, jejum. Deus vai à frente e honra a minha vida, honra a minha história. Ninguém vai ver Deus se não se santificar. Ninguém vai ver Deus se não der glória a Deus nas suas atitudes. Ninguém vai conseguir ver Deus se não fizer a coisa onde Deus é engrandecido. Amém, gente? Não é desse jeito, não é desse jeito, de qualquer jeito, não. A Bíblia diz: se o meu povo, lá em 2 Crônicas 7,14 que a gente leu, se humilhar, buscar a minha face, ou seja, se afastar dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu. Então, Deus está pronto para ouvir, mas nós temos que fazer a nossa parte. Amém? Nós temos que fazer a nossa parte. Amém? Em nome de Jesus, é posicionamento. O que está impedindo você de se posicionar? Quem é o Senhor da sua vida? É Deus ou você tem um outro Senhor? Qual é o ídolo que está dominando você? Será uma imoralidade? A Bíblia deixa claro, Mateus 6,24. Não se serve a dois senhores. Se Deus é o meu Senhor, Ele tem que dominar a minha vida. Aí os frutos que saem de mim glorificam a Deus. Se não é Deus, os frutos que saem de mim envergonham a Deus. É mentira, engano. Olha lá, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Aqui no caso está falando de dinheiro, mas eu digo para você que você não pode servir a Deus e qualquer outra coisa. Quem é o seu Senhor? Quanto tempo você lê da Bíblia e quanto tempo você fica na rede social? A rede social não vai te levar para o céu, mas a Bíblia vai. A palavra vai te levar para o céu. Quanto tempo você cuida da sua família e fica na rede social? Começa a pesar. Aquele tipo de pessoa que está só de corpo presente. Sou o corpo presente. Irmão, a sua esposa e o seu marido não quer um corpo presente. Ele quer uma pessoa viva do lado. Uma pessoa que conversa, que dialoga, que contribui, que troca.
que traz carinho, que traz atenção. Amém? Precisa se importar, precisa saber quando o outro está doente. Impõe as mãos. Quanto Deus tem de você? Ninguém pode servir a dois senhores. Quem é o seu Senhor? Decida. Vocês não podem servir a Deus e qualquer outra coisa juntos, porque você vai amar um e odiar o outro. Amém? Muito bem. Quantos entenderam essa história até aqui? Volta lá em Esther capítulo 5, para a gente entender como que foi que Deus honrou ela. Ok. 5 verso 2 e 3. Presta bem atenção. Quando a rainha Esther, depois do jejum, tá gente? Terminou o jejum, aí ela foi. Quando viu a rainha Esther no pátio, teve misericórdia dela, estendeu o cetro de ouro que estava na sua mão. E Esther aproximou-se e tocou na ponta do cetro. Presta atenção, existia uma lei. Nem a mulher do rei poderia se aproximar dele, Florinda, se ele não chamasse. Quem é que fez ele ter misericórdia de Esther? Deus, através do quê? Do jejum. Servir ao teu Senhor, sem divisão. Quero uma história abençoada, mas durante a semana a gente escolhe um monte de coisa, sem divisão. Então concentra, disciplina. Quero ser um grande empresário, então dobra o joelho, porque quem abre o céu é Deus. Quem envia tudo é Deus. Quem dá saída para a nossa vida é Deus. Quem convence as pessoas, um rei ímpio, que não tinha temor nenhum, Andréia, poderia matar a hora que quisesse. É Deus que convence. É Deus quem muda. Quando viu a rainha Esther contra a lei, porque ela não poderia aparecer, Samuel, se ele não chamasse, estendeu o cetro, e ela aproximou-se e colocou a mão no cetro. Amém? Continuando, versículo de número 3, presta atenção como Deus age. E o rei perguntou-lhe: que há, rainha Esther, e qual o seu pedido? Mesmo que seja metade do meu reino, será dado a você. Presta atenção, era contra a lei. O fato dela aparecer era pena de morte. O jejum fez mudar a história, que ela apareceu. Ele não só recebeu, como disse para ela: o que você pedir, você pode me pedir até metade do meu reino, que eu te dou. Ou seja, o jejum abre portas, muda sentenças, muda situações, muda outra pessoa. Se conscientize que você não consegue mudar nem você mesmo, que se você conseguisse mudar, você já tinha mudado. Então não tente mudar o outro, mas vai para o jejum, vai para a oração, porque é Deus que transforma tudo, é Deus que faz tudo cooperar para o teu bem, é Deus que muda as histórias, que muda as estações, faz as pessoas até ímpias se colocarem a teu favor. Coloca isso no teu coração, não tem impossível para Deus. Se Deus tem um propósito na sua vida, vai se cumprir, mas entra na presença de Deus, entra no caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, não tem outro caminho, não tem atalhos, não tem portas largas, as portas são estreitas, o caminho é estreito, tem que ter renúncia, tem que ter mudança, tem que ter transformação, tem que sair de uma posição e entrar em outra, para viver o que Deus tem preparado para vocês. Não se engane, Deus não vai honrar ninguém entrando em caminho largo. O caminho é estreito, tem que se corrigir, tem que entrar em posições, tem que honrar a Deus. E eu só honro a Deus quando eu honro a palavra dEle. Não tem como eu honrar, dizer: estou honrando a Deus e estou totalmente descabeçado da palavra. Não está honrando, não. Você está honrando a sua vontade. Amém? Quem está entendendo da glória a Deus? Amém. Vamos lá. Versículo
de número 15. Perdão, 15 não tem nesse capítulo. Calma aí. Deixa eu ver aqui, que eu acho que eu anotei errado. Capítulo 7. Versículo 10. Então o rei ordenou: enforque-no nela. Assim Amã morreu na forca que tinha preparado para Mardoqueu. E a ira do rei se acalmou. Esse Amã, como eu disse no começo da história, armou tudo para que Mardoqueu fosse enforcado e todos os judeus mortos. O jejum e a posição de uma pessoa, não precisa 20 crente, 30, 100, uma pessoa se levantou com a posição certa e mudou a história de uma nação inteira. Então não se faça de rogado. Pega para você nessa noite a tua responsabilidade com a tua casa, com a tua família, com as histórias que estão diante de você. Uma pessoa se levantou, Andréia, e mudou a história daquela geração. Amém? Esse é o nosso Deus. Amém? Segundo texto, abra comigo lá em Isaías 36. Aqui a Bíblia fala a respeito de um rei chamado Senaqueribe, que intentou invadir o reino de Judá, tá? E ele mandou dizer algumas palavras, tá? No versículo 2 do capítulo 36 de Isaías. Então, Delaquis, o rei da Síria, enviou seu comandante com um grande exército a Jerusalém, ao rei Ezequias. Quando o comandante parou no aqueduto do açude superior, na estrada que leva para o campo do lavadeiro, o administrador do palácio Eliaquim, filho de Ilquias, secretário Sebna, e o arquivista Joá, filho de Asaf, foram ao encontro dele. Versículo 4. E o comandante do campo falou: diga ao Ezequias, assim diz o grande rei da Síria: em quem você está baseando a sua confiança? Você diz que tem estratégia militar e força militar, mas não passará de palavras vãs. Em quem você confia para se rebelar contra mim? Olha aqui para mim. Esse reino, naquele tempo, era um reino que estava conquistando todas as terras. Então era infalível. E Ezequias mandou dizer ao rei da Síria que eles não seriam tocados, porque eles tinham Deus, eles tinham o Senhor. E o rei da Síria mandou uma palavra de afronta. A minha pergunta para você é: como que você lida quando você é afrontado? Quando alguém que é mais forte do que as suas forças, a palavra de um filho te condenando, a palavra de alguém te ameaçando, alguma conversa, o que acontece com você? Você continua confiando em Deus? Ou você se subjuga, você se deixa cair o seu semblante diante daquela afronta? Qual é a posição que você toma quando você é afrontado? Qual é a posição? Capítulo 37, verso 1. Olha a posição que Ezequias tomou. 37, 1. Diz assim a palavra: quando o rei Ezequias soube disso, rasgou as suas vestes, vestiu pano de saco. Toda vez que fala isso, ele entrou em jejum. E entrou no templo do Senhor, foi buscar
buscar a Deus. Então toda vez que você é afrontado, você tem que buscar a Deus. Toda vez que alguma coisa te decepciona, você precisa aprender a buscar a Deus. Ele chegou lá, ele abriu a carta de Senaqueribe diante do Senhor e disse: e agora o que eu faço? Qual é a posição que eu tenho que tomar? Que atitude que eu preciso tomar? É isso que ele fez e é isso que nós precisamos fazer quando nós nos sentimos ameaçados. Nós precisamos tomar posições certas em nome de Jesus. Verso 37, olha como terminou essa história. Vamos ler a partir do versículo 36, na verdade. O jejum de Senaqueribe, de Ezequias, fez o seguinte: então o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens. Diga comigo, um anjo matou 185.000 homens. Arapongas não tem isso de habitante, tem menos. Seria mais ou menos uma Arapongas e meia. Um anjo. Não precisou vir o exército inteiro de Deus. Um anjo por causa do jejum. Por causa do jejum. Por causa de você se dobrar. Por causa de você lutar as suas guerras de maneira certa. Porque a guerra vai vir de qualquer jeito, Juliana. Agora a questão é se eu estou lutando da maneira certa ou da maneira errada. Como é que eu sei se está errado? É o que acontece depois. Se eu estou patinando, está errado. Alguma coisa em mim tem que mudar. Porque Deus nunca erra. Se eu estou fazendo a coisa da maneira certa, Ele vai me honrar. Honrarei aos que me honram. E para honrar Deus, tem que fazer as coisas do jeito que Deus diz que tem que ser. Amém? Olha lá, um anjo só matou todo mundo. Verso 37. Assim Senaqueribe, rei da Síria, fugiu do acampamento e voltou para Nínive e ficou lá. Tá? Verso 38. Certo dia, quando estava adorando no templo do seu Deus Nisroque, seus filhos Adremeleque e Sarezer o feriram a espada e fugiram para a terra de Ararat. Em outras palavras, os próprios filhos o mataram. Presta atenção, quando você honra a Deus, Deus te honra no meio da guerra. Tome posições certas, coloque a sua casa em ordem. Coloque em ordem. Sai dessa teimosia de fazer as coisas do seu jeito. Sai disso. Esses dias alguém me disse assim: eu xingo muito. Eu disse para a pessoa: mas quem manda em você? A sua boca ou você na sua boca? Ué, alguém tem que mandar. A boca que manda na pessoa? Não, gente. Somos nós que mandamos na nossa boca. Então, em nome de Jesus, escuta um conselho de alguém que foi criado num bar de prostituição e hoje não fala um palavrão. Está ali minha mulher, está ali minhas filhas. E eu poderia falar o abecedário inteiro dos palavrões que eu aprendi desde 3 anos de idade, 4. E não falo nada. Porque quem manda na minha boca sou eu, e não ela em mim. Se coloque de pé. Feche os seus olhos. A palavra foi lançada no seu coração. E qual a posição que vocês vão tomar? É a sua vida. Se você não quiser tomar posição nenhuma, para mim está excelente. E eu vou tomar as que for para a minha vida.